No princípio era a palavra. Ou melhor, primeiro alguém teve a ideia de fazer uma série de televisão sobre uma pessoa comum sem experiência política que se tornou presidente da Ucrânia e um presidente incrível da Ucrânia. A ideia, claro, não era nova. Quer dizer, bem, lembre-se do filme Dave, certo? O dono de uma pequena agência de empregos se torna o sósia do presidente e mostra a ideia de que uma pessoa comum e despreparada. Claro, ele é uma boa pessoa, pode se tornar um líder melhor do que o presidente eleito e supostamente testado na série Designated Survivor. Então, bem, escolhido, nomeado, sobrevivente, não sei exatamente como dizer isso. Ou seja, alguém que passou de professor universitário a presidente dos Estados Unidos da América que lida com todos os problemas de administração. Asteroides de um jeito que chega a pitar nos ouvidos. Para que o povo se acostumasse com a ideia de uma mulher presidente, séries como Comandante em Chefe foram criadas especialmente para Hillary Clinton. Ou seja, tem aquela com Gina Davis como vice-presidente, com Julia Louis-Dreyfus, e depois já direto aquela senhora, como eles a chamavam, ministra das Relações Exteriores, né? Essa é com Thea Leone. Então, na Ucrânia, alguém disse isso. Ronald Reagan apresentava um programa de rádio e transformou sua derrota presidencial em 1976 em vitória em 1980. Em grande parte porque o povo se acostumou a ouvi-lo, sentia que ele entendia os problemas e via maneiras de resolvê-los. Não sei. Então, primeiro tentaram fazer o servo do povo e depois disseram, e se... Ou primeiro inventaram como empurrar para o povo essa pessoa totalmente nova, de outro ambiente, por assim dizer, e depois criaram a série e aprovaram, então, o Zelensky. Eu tendo a pensar que Kolomoisky que nega isso, foi quem inventou isso sozinho. Então ele procurou alguém para assumir esse papel e calçar esses sapatos, encontrando o talentoso, inteligente e sem ambições políticas Zelensky. Acho que disseram ao Zelensky, ganhe ou não, aqui estão 50 ou até 100 milhões de dólares. Talvez não fosse nada para eles colocar esse dinheiro em alguma conta digital lá na Suíça, ou em algum lugar nas Ilhas Cayman ou em outras ilhas. Mas mesmo que você perca, vai se tornar um herói da Ucrânia. Kolomoisky negou o papel de Kolomoisky. Mas talvez por causa das lembranças ainda recentes de Berezovsky, que, ao que parece, foi enforcado justamente por isso em seu banheiro em Londres. Então Boris Abramovich não só contou que foi ele quem teve essa ideia, como também levou Vovka até Yumashev e depois convenceu Yeltsin. Ou seja, foi ele quem sugeriu escolher justamente Putin e elaborou um plano de como fazer isso. Quero acrescentar imediatamente que Putin também foi conduzido pelo chefe do 5º departamento da KGB. Esse departamento cuidava da contra-inteligência e combate às sabotagens ideológicas, além de agir contra nós, os dissidentes. Um tal de Philip Denisovich Bobkov, que depois se tornou o primeiro vice-diretor da KGB e mais tarde foi trabalhar com Guzinski. Ou então, ao contrário, Guzinski liderava algo que na verdade pertencia à KGB. Foi o Bobkov quem inventou essa fusão da KGB com grupos criminosos. E ao comprovar com a experiência de São Petersburgo a genialidade da sua ideia, confirmou que Putin pode, digamos, fazer o mesmo em escala nacional. Então Putin foi guiado por Berezovsky, que depois o Vova matou, enquanto Zelensky foi guiado por Kolomoisky, que esse Vova prendeu, mas deixou vivo. Então vejam, né? Um Vova é melhor, o outro Vova é pior. Mas Kolomoisky nunca disse que era responsável por embrulhar o Zelensky em um papel bonito e brilhante. Na verdade, considerando que a série Servo do Povo era exibida na emissora e no canal de televisão do Kolomoisky, o Partido Servo do Povo significa, supostamente, o partido do suposto servo do suposto povo. É isso que eu estava tentando dizer. Recebeu financiamento através de uma rede complexa de offshores, sendo que, segundo consta, existe uma organização chamada Arquivo Pandora. Quantias significativas eram transferidas do Privatbank de Kolomoisky, naturalmente, para esses offshores e coisas do tipo.
Na investigação do Sledstv Info, fala-se sobre 41 milhões de dólares transferidos do Private Bank através de offshores para a equipe de Zelensky. Mas eu suspeito que... Bem, quem paga o jantar, como diz o ditado popular, é quem dança com ela, certo? E é por isso que os homens de Kolomoisky foram colocados em posições estratégicas, para que o garoto não se empolgasse demais. Por exemplo, estava lá Andrei Bogdan, sim. O advogado de Kolomoisky virou chefe do gabinete do presidente e era basicamente o principal porta-voz da vontade de Kolomoisky. Alexander Daniliuk, que se tornou secretário, ou seja, do Conselho de Segurança Nacional. Sobre defesa, sim, Ruslan Ryaboshapka, que se tornou procurador-geral lá, Alexei Goncharuk, economista, um jovem que foi nomeado, se tornou primeiro-ministro. Como de repente, um após o outro, começaram a cair as cabeças das pessoas de Kolomoisky, e como gestor, Andrei Yermak chegou até Zelensky. E com ele, pessoas que eram chamadas de equipe de Yermak ou equipe de Zelensky. E provavelmente... parecia que, assim como Putin, em seu tempo, se livrou de Berezovsky e da dependência dos oligarcas, Zelensky também fez uma reviravolta interna e montou sua própria equipe. Mas, sendo assim, ele é pessoalmente responsável pelo roubo do país e do povo. E ele nem pode ser chamado de marionete de alguém. Se for assim, então Zelensky está à frente daquele assalto bandido que já está acontecendo na Ucrânia. Bem, por assim dizer, eu diria algo parecido com o esquema russo. Na Rússia, no ano 2000, existia uma organização oligárquica na sociedade, mas Putin conseguiu criar uma administração pós-oligárquica com um tipo de bandido principal. Bem, parece que ele, por assim dizer, sim, né? Não temos outras ideias, né? Parece que é realmente ele. Ou seja, ele está sentado no topo da pirâmide, então é ele. Os demais foram mortos, exilados, mortos no exílio ou pagam tributo ao chefe maior. E, quando necessário, ainda abrem suas carteiras e cofres para as necessidades do superbandido que está sentado no Kremlin. Quando Volodymyr Zelensky assumiu o poder, a sociedade ucraniana ainda estava sob o controle das gangues de Rinat Akhmetov, Viktor Pinchuk, Ihor Kolomoisky, Petro Poroshenko, Oleksandr Yatsenko e Dmitry Firtash. Não sei, tinha Zhivago e outros, mas não lembro todos os sobrenomes. Mas com a chegada do grupo de Volodymyr Zelensky, os ativos do próprio presidente, Andriy Sbich, Kirilo Budanov, Denis Shevchenko, Denis Shemihal, Andriy Yermak, Vitaly Klitschko, Mikhailo Podolyak, Rustem Umerov e, para ser sincero, Oksana Markarova, começaram a crescer como fermento. Apesar dos escândalos e da confirmação do roubo generalizado da população e do exército, nenhum dos grandes envolvidos foi punido. Se você for leal, estará seguro. Esse era o sinal. Que o presidente da Câmara dos Estados Unidos da América exigiu que fosse retirada da embaixada ucraniana e mandada embora para todos os cantos, o que deixou os americanos completamente irritados com ela. Nunca houve um precedente assim. Não foi demitida, mas promovida. E agora ela é conselheira do presidente para questões de reconstrução da Ucrânia e investimentos. Ela basicamente assumiu ou recebeu as funções do Conselho de Ministros. É isso. Ou seja, a pessoa com quem os Estados Unidos da América terão que trabalhar assim que a paz for estabelecida, bem, se Zelensky e sua equipe permitirem que a paz seja estabelecida, é claro. E essa é a própria Oksana que pediram para expulsar dos Estados Unidos da América. Muito bom, Zelensky, excelente. Então, Zelensky é presidente desde 20 de maio de 2019. Ele não faz nada para isso. Era como fortalecer a Ucrânia, embora já fosse evidente para todos que a Rússia atacaria em breve. Não se sabia quando, mas era certo que haveria ataque. Na verdade, já havia ocorrido. 15% do território foi tomado e a intenção era avançar ainda mais. Nada está sendo feito para fortalecer o país do ponto de vista industrial. Ou talvez o ingênuo acredite que o mundo inteiro vai correr para salvá-lo. Bom, era só olhar para a Crimeia, para Donbass.
Como é que depois disso você pode acreditar que alguém vai te ajudar? Você tem bom senso, Vácia? É isso. Em 2022, o ataque foi realizado, a primeira ofensiva fracassou e a Rússia estava pronta para assinar um acordo de paz. Zelensky se recusa a assiná-lo. Sim, ele foi aconselhado. Ou seja, tanto os seus quanto os de fora. Mas ele foi eleito para liderar, não para obedecer aos estrangeiros. Bem, lá tem tios, tias e seus próprios bem-intencionados. Para a equipe de Zelensky, a Ucrânia não era prioridade. Para eles, a prioridade era outra coisa. Dinheiro, poder, amigos, festas, não sei o quê. Então, para ele, a vontade do povo o levou ao poder, porque ele tocava bem piano como membro. E de repente tudo acabou. Nem sei se ele entendia as legendas ou o que fazia. Para ele, parecia que estava no palco interpretando americanos tolos. E o tolo Poroshenko, a tola Timoshenko e, rindo, o tolo Kolomoisky. Bem, de fato, aliás, Kolomoisky acabou sendo tolo. Ou seja, digamos assim, ele, claro, não é burro, mas também não é muito inteligente. Será que ele realmente achava que podia manipular o presidente como quisesse, sem ter provas documentais de algum crime terrível e sujo cometido, digamos, por Zelensky? Ou seja, você coloca um machado na mão dele, coloca uma pessoa na frente dele, diz pra ele cortar, grava tudo com 5 câmeras. Aliás, tenho certeza de que Yumashev, antes de indicar Putin, deu a ele um machado, uma faca ou uma serra e o obrigou a matar pelo menos uma menininha na frente das câmeras. E depois esquartejar ela e colocar as partes em caixas de bolo. E o intelectual Kolomoisky, editor, Semkin, revisor, ao contrário do menos intelectual, ou seja, Yumashev, confiou na palavra, na honestidade, nos planos em comum e em míseros 50, talvez 100 milhões de dólares. Mas quando você ainda está buscando a presidência, isso é muito dinheiro. Quando você já é presidente, é uma quantia ridícula. Vai para o banco, para uma conta secreta e pensa, 50 milhões é só um dia de trabalho. No fim, bobo quer dizer papagaio, bobo. Então, 3 anos e meio de guerra, 400 mil mortos, trilhões em destruição, 10 milhões de deslocados, dos quais 7 milhões foram para o exterior, e metade do país está ferida, mutilada, traumatizada e com destinos destruídos. E dezenas, se não centenas de bilhões de dinheiro roubado. Ou bens, não necessariamente dinheiro, sim. E por eles também será preciso prestar contas. Esse é o mesmo horror. Os americanos concordaram, anistia total para todos que fizeram algo durante a guerra. Mas a sociedade ucraniana decidiu que isso significa perdoar os criminosos de guerra russos e ficou indignada. O significado era outro, né? Zelensky quis dizer algo diferente. Perdão a ele e sua equipe. Aqui estão eles, a gangue de Zelensky e Ermak. Ermak foi para a linha de frente com toda a segurança, claro, em jipes, com conhaque. Alguns preferiram tequila e foram com ela. E lá ele não está registrado em nenhuma unidade, ou seja, não obedece a ninguém, mas a NABU não vai aparecer lá. Eles vão ser fuzilados lá e vão dizer que eram russos que apareceram de repente e mataram todo mundo. E sentado em algum lugar lá começam ligações frenéticas do setor de comércio. Vou dar isso por essa garantia. E mais 1 bilhão por aquilo ali. Bem, não é 1 bilhão de grivnias, senhores. Quem aí está contando grivnias? Pois é, o próprio Ziz está sentado em um barril de pólvora. Legendas, ele está sentado. Vai ter trégua, né? Preciso fazer eleições. WID 2. E essa palavra assustadora com a letra V deixa todos eles incrivelmente nervosos. E se não conseguirem manipular? Afinal, é possível que falhem. Com Trump, não seria surpresa ele enviar uma divisão de auditores. E aí, o que acontece? O que fazer então? Vão escolher o indicado? E ele pode nem assinar o perdão de todos os pecados, porque ficou ofendido por causa do irmão. E a moça com a foice também não vai assinar. Ou melhor, assim, primeiro a moça com a foice vai tirar tudo o que acumularam com roubo pesado e depois, bem, de uns ela assina, de outros não assina. Ela tem 7 quartéis por semana, sempre às quintas-feiras.
Poroshenko também, se ele vier, ele tem um par de dentes no Z. Ou mais de um par. Acho que ninguém vai apoiar o boxeador nas eleições. Embora talvez apenas Firtash Silnapinchuk, mas eles já viram uma história de traição com Zelensky, de Kolomoisky, então talvez eles esperem. Aqui estamos nós, eu não sou assim, eu estou esperando o bonde, não é isso? A história de Putin, ou melhor, Sobchak, não inspira? De certo modo, é bem conveniente. Sobchak faleceu de uma doença que nunca teve. Mas tudo acontece, tudo acontece no mundo. E até uma velha pode cometer um erro. O que é? Vocês vão perguntar. Um erro. Eu explico. É um fracasso, um buraco, um erro, um insucesso. Mas nesse caso específico de Proruha, significa uma concepção inesperada. Sobchak sabia demais e Ru engravidou. Muita gente na Rússia também pulou das janelas. Bem, totalmente, absolutamente por vontade própria, simplesmente se aproximavam das janelas, corriam até elas e pulavam. Naturalmente, quem pula do segundo andar dos andares superiores? Para ser sincero, quero dizer que 84 pessoas do círculo próximo dos Clintons ou cometeram suicídio, ou também voaram como pássaros livres dos andares superiores de prédios altos. Não de prédios prontos, mas de construções. No máximo, se alguém subiu em algo aqui, ainda não se sabe. Em casos extremos, alguém atirou neles na floresta, explodiu seus aviões e bateu caminhões basculantes em seus carros. E um até se suicidou com 2 tiros na nuca. Para ele, um só era pouco, desculpe rir. Pareceu pouco. Ele teria dado até um 3º tiro, mas a mão do soldado cansou de atirar. Ok, bem, para não ofender a Ucrânia, Denis Kirill foi morto porque avisou Budanov sobre o desembarque que estava sendo preparado. A continuação consegui. Rússia em Kiev. Kiev era ver, deve seguir no lugar dele então. Felicidade, o Serviço de Segurança da Ucrânia que o prendeu por suposta traição. Então, a que país ele traiu? Sim, a declaração dela, apesar da declaração da Diretório Principal de Inteligência, sim, Diretório Principal de Inteligência, claro, sim, Ministério da Defesa, que ele é o agente deles, que cumpria missões especiais, então eles o perderam em algum lugar. E quando ele foi encontrado na rua, havia uma bala em sua testa, sim, disparada a curta distância. Eles o levaram em um jipe e depois ele desapareceu. E quando ele apareceu na estrada, e quem o matou? Nós não sabemos. Se Zelensky não for eleito, haverá tribunais. E se for eleito, haverá justiça pelas próprias mãos. O fim da guerra sem uma vitória clara e visível é como uma faca afiada para Putin. Ele será destruído, Vladimir Vladimirovich. E ao país retornarão 700 mil pessoas furiosas e selvagens, sem ter onde ganhar a vida. O fim da guerra, sem uma vitória visível, é uma faca afiada para Zelensky. Ele será destruído e o país ficará cheio de ódio, de pessoas cheias de ódio. Odeiam o governo, a Rússia, os russófonos. E como sempre, nós judeus também damos azar. Também. Mas a Rússia luta com os seus próprios recursos e a Ucrânia com os dos outros. A Rússia se preparou e fortaleceu seu complexo militar industrial, enquanto a liderança da Ucrânia roubava tudo o que podia roubar. E ao mesmo tempo riam, achando que eram espertos e que os russos eram tolos. Só é possível pressionar a Rússia com sanções. Pressionar a Ucrânia é mais fácil. Lutem com os seus próprios recursos. E a Ucrânia caiu nessa, assim que isso aconteceu. Bem, não foi só assim. Ainda vai ter mais um pouco de tempo. Sim, Zelensky, que não fugiu em 22, com certeza vai fugir em 20 Silimon, para um pedaço de terra previamente preparado. Silimon, comprado por uns 20 milhões. Zelensky pode viver como uma pessoa comum, não como qualquer um. Barack Obama, em sua pequena propriedade de 15 milhões de dólares. Aliás, recentemente o cozinheiro se afogou
E ao que parece, ele estava escrevendo um livro sobre o que acontece na casa dos Obama, mas não conseguiu terminar, se afogou, ou talvez tenha cometido suicídio. Enfim, estamos no trecho final da entrega. Quer dizer, The House of Cards, quero dizer, claro. E também da saga sobre a ascensão e queda de Vladimir Vladimirovich, nosso solzinho azul. A queda pode ser como uma pedra, ou talvez como um planador. Sabe, lá para baixo. Para baixo, em 3 nós direcionamos o voo de nossas asas, mas para baixo direcionamos. Sim, isso mesmo, sabe? Sempre me impressionou que, ao cortar a cabeça de uma galinha, ela ainda corre e bate as asas por um tempo. Mas já não tenho a sensação de que estamos em algum estágio de correr pelo quintal ou talvez bem antes de cortar a cabeça. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, senhoras e senhores, e tornem-se patrocinadores. Oferecemos aos patrocinadores por $4 por mês ou mais. Se quiserem conteúdo extra interessante, não vão se arrepender.